Então vamos falar aí sobre lesões não neoplásicas, tá? Que são alguns itens aí que estão presentes no Campbell. Então começando, sobre a doença de Page, tá? É uma doença de origem incerta, tem uma teoria de uma infecção viral, tá? Porque tem uma presença de inclusões virais encontradas em osteoclastos. Não tem no livro, mas a teoria principal é uma infecção por paramyxovírus. 4% da população anglo-saxônica acima de 55 anos e raro nas demais populações. É uma doença do turnover ósseo, que ele fica irregular, então você tem uma grande atividade de osteoclastos seguido por um aumento da atividade osteoblástica. Tem a fase lítica, que é inicial, então você tem uma radiografia com reabsorção óssea, com uma imagem em folha de grama ou chama. E a fase tardia, você já tem o osso esclerótico, com espessamento da cortical e do trabeculado ósseo. Então aquele osso todo que foi reabsorvido durante a fase inicial, ele é refeito, ele é reformado, só que um osso de pior qualidade. Na cintilografia, em geral, ela é positivo, principalmente na fase inicial, onde você tem um aumento do turnover ósseo aí. O sinal da medular óssea na ressonância, em geral, ele é normal. Tratamento é basicamente sintomático, anti-inflamatório, calcitonina e bifosfonados. A fosfatase alcalina e o piridínio urinário, eles podem ser utilizados para você acompanhar a atividade da doença, mas o piridínio ele também pode servir como diagnóstico. Quando que é cirúrgico? Principalmente na correção de deformidades e no caso de fraturas. E tem um grande risco de sangramento na atividade inicial da doença, tá? 1% desenvolve um sarcoma secundário, em geral um osteosarcoma, e o risco é maior na doença poliostótica. Então na radiografia a gente vê então aqui no quadril direito um osso normal, tá certo? E no esquerdo a gente vê a alteração principalmente na região da medular. A radiografia aqui, são todas imagens do Campbell, não está tão boa, mas num paciente mais nítido de peixe você vê algumas alterações ósseas mais visíveis, e o osso afetado dá a impressão que ele tivesse sido desenhado a lápis, é bem demarcado a parte do trabeculado. Assim como a gente vê aqui o trabeculado na região da cabeça e do colo, aqui nessa ressonância no T1, que é bem demarcada. De resto, a medular não tem alteração. O mesmo acontece aqui no T2 e na cintilografia que você encontra o aumento da concentração na região do osso afetado. Sobre o tumor marrom, as causas principais são o hiperparatireoidismo primário, em geral por um adenoma, e o hiperparatireoidismo secundário, em geral por causa de uma insuficiência renal crônica. Então o diagnóstico, quando é feito precoce, o que se observa no raio-x? Uma desmineralização óssea difusa, tá? E na fase mais tardia você tem a formação do tumor marrom, que ele é semelhante ao tumor de células gigantes. Mas o diagnóstico mesmo ele é laboratorial. Você tem a dosagem de fósforo, cálcio sérico, fosfatase alcalina e principalmente o PTH, a medida do paratormônio que vai estar estourado. Na biópsia você tem uma presença de células gigantes menores que as células do tumor de células gigantes, e elas estão organizadas em nódulos próximos a áreas hemorrágicas. O tratamento ortopédico dessas lesões apenas nas fraturas que tenham indicação cirúrgica. Se a fratura for de tratamento conservador, não precisa mexer. E o tratamento da doença em si é com o endocrinologista. Aqui a gente vê também outra radiografia do Campbell, bastante ruim, mas a gente vê aqui um osso de bem, vamos dizer, com uma qualidade óssea bem ruim. Provavelmente ele teve algumas fraturas por insuficiência e que foi colando, tá bom? Mas essa aqui é uma radiografia que quase pode ser até tudo, tá? Até uma osteomielite ela não pode ser descartada, mas esse aqui é um tumor marrom. O infarto ósseo, em geral, pacientes com história de alcoolismo, uso de corticoide, anemia falciforme, doença de Gaucher. A doença de Gaucher é uma doença lisossomal e o tipo 1 da doença de Gaucher ela acomete os ossos, e também por disbarismo. Então no raio-x você vê uma lesão metafisária em geral, bem delimitada e com bordas irregulares. Tem umas calcificações na periferia da lesão, o que é ao contrário das lesões condrais, como o epondroma, onde a calcificação dessa lesão ela é central.
Em geral, ele é assintomático, não precisa de nenhum tratamento, mas tem uma chance de malignização, principalmente por fibroestiocitoma maligno. Tá? Quando a gente vê lá na aula de osteosarcoma do Campbell, ele fala que até o infarto ósseo, né, a osteonecrose, ela pode gerar um osteosarcoma. Aqui já na parte que ele fala exclusivamente do infarto ósseo, ele fala mais sobre o fibroestiocitoma maligno. Então, assim, tem várias coisas dentro dos livros que eles ficam um pouquinho diferentes dependendo do capítulo. Então aqui ó, a gente vê na radiografia uma nem tão visível assim, a lesão na região metafisária, mas na hora que você vê a ressonância, você vê toda essa alteração na medular. Você não vê um processo inflamatório ao redor, mas você vê bem a região que está afetada, é uma lesão bem delimitada. E aqui as calcificações na periferia. Outras lesões não neoplásicas, a osteomielite, tá? Principalmente a fase subaguda, ela pode levar a uma simulação de uma lesão tumoral. Os diferenciais dela são o Ewing, que a gente lê bastante, o osteosarcoma, o osteoma osteoide e o granuloma eosinofílico. A biópsia, sempre que você for biopsiar uma lesão que seja suspeita ou para osteomielite, que você levante essa hipótese ou para um tumor mesmo, cultura e anátomo patológico, enviar os dois para essas duas avaliações. Na osteomielite crônica, ela também pode degenerar para um carcinoma de células escamosas, tá? Um SEC, e o fibrosarcoma. Aqui é um pouquinho estranho você malignizar um tecido mesenquimal para um carcinoma, mas provavelmente isso aqui é em relação à fístula de drenagem, que você pode ter naquela região de pele onde ela fica mais sofrida, desenvolver um SEC, não é incomum. Fratura de estresse, ocasionalmente ela podem lembrar um osteosarcoma, tá? Principalmente na metáfise proximal da tíbia. A biópsia dessa fratura ela pode ser difícil, tá bom? Principalmente na diferenciação por um patologista inexperiente. É difícil ele separar o que é um tecido normal do que possa ser um tecido neoplásico formando um osteoide, entre aspas, neoplásico. Tá? E a osteólise pós-traumática, que o Campbell cita também, ocorre na região púbica de mulheres idosas já osteopênicas e na clavícula distal de atletas, principalmente nos halterofilistas. E o raio-x é um aspecto de lesão maligna, tá certo?